Oi, eu sou a Cata, esse aqui é o CriaLT e hoje eu vou mostrar pra vocês tudo que eu andei lendo aí nos últimos dias, nos últimos meses. Nesse vídeo aqui eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre o que eu andei lendo aí no mês de outubro, que eu acabei não comentando pra vocês porque eu me atrasei pra fazer vídeo aqui pro canal, como sempre. Mas esse ano assim foi uma bagunça, gente. Meu Deus, não vou nem explicar muita coisa, porque foi uma bagunça nas leituras. E eu também vou contar pra vocês o que eu li no mês de novembro, que eu achei que eu ia arrasar, que eu ia abalar estruturas. E eu acabei lendo 4 histórias, sendo elas 3 contos em vlog aqui no canal. Que vocês não assistiram, inclusive, vou deixar no card pra vocês assistirem, tá? Corram lá pra prestigiar o vlog, que ele tá muito legal. Bora começar a falar sobre todas essas leituras então, mas antes, gente, vou pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal, pra ativarem o sininho pra sempre receber notificação dos vídeos aqui no CriaLT. Deixem muito like, muitos comentários me contando o que vocês leram, se já leram algum desses que eu vou comentar, qual que é a opinião de vocês, se vocês concordam comigo, se não concordam. Esse comentário, essa curtida é muito importante pro YouTube entender que vocês estão gostando dos meus vídeos e entregar esses vídeos, porque ele não tá entregando, gente, o YouTube me abandonou. Acho que ele esqueceu que eu tô aqui. Mas eu também tô em outras redes sociais, que os arrobas vão estar aqui na tela pra vocês, quem quiser me acompanhar por lá. E os links vão estar aqui na descrição do vídeo pra quem quiser acompanhar. Eu espero vocês por lá também. Agora bora então pra essas leituras que eu quero muito conversar sobre elas aqui com vocês. Começando então pelas leituras que eu fiz no mês de outubro, eu tinha até uma tibiar que eu montei aqui com vocês, como eu sempre faço todo mês. Vou fazer tibiar esse mês também, eu acho. Alguns dos livros que eu separei pra ler na tibiar, eu li realmente, mas alguns não. Alguns vários não, porque não deu tempo. Ai, gente, foi uma loucura. Mas o primeiro livro que eu li, na verdade, é um mangá. É A Menina do Outro Lado. Quem já acompanha aqui o canal tá sabendo aí que eu curto muito a história. Ela tem uma vibe melancólica e conta a história aqui de uma menina. Eu vou contar assim, gente, a sinopse geral da história, porque aqui é o volume 5 já que eu tô. Eu acho que eu vou fazer dessa história aqui uma leitura anual, sabe? Uma coisa meio de Halloween mesmo. Todo Halloween eu leio, porque ela não tem tantos volumes e é na cara. Então eu faço uma coisa meio anual, halloweenesca, e aí fica uma tradição aqui. Acho que eu vou fazer isso. Aqui nessa história, o lugar ali onde a Shiva vive é dividido entre 2 lugares diferentes. No caso, um lado e o outro lado. Que são pessoas que estão amaldiçoadas e pessoas que não estão amaldiçoadas. A Shiva, ela é uma menininha e ela acaba indo parar no lugar onde as pessoas estão amaldiçoadas. E o sensei, que é esse cara que tá aqui, essa criatura que tá aqui, na verdade, que é amaldiçoada, ele cuida e protege a Shiva com a própria vida dele. Ele é uma figura que mostra afeto, carinho, bondade. Só que a própria aparência dele não mostra isso pra gente, dá a sensação de que ele é do mal, alguma coisa assim, mas não é bem isso. Esse aqui é um mangá que ele é bem, assim, triste, bem sóbrio, bem deprimente, pra falar a verdade, mas existem momentos muito fofos entre a Shiva e o sensei. Então eu acho que vale muito a pena a experiência pra mim, tanto que eu tô no 5º volume já. Já tô com muita vontade de ler o 6º, mas eu vou ver se a minha tradição de Halloween agora acontece. Mas enfim, eu gostei muito desse volume também, eu acho que muitas coisas interessantes estão acontecendo, a história tá se desenvolvendo muito ao longo dos volumes. Eu tô curiosa pra ver até onde que isso vai, porque tem muitos mistérios aí na história da Shiva e do próprio sensei e das criaturas ali ao redor, né? Porque tem muita gente, muitas criaturas do mal realmente aqui também, querendo certas coisas, buscando certas coisas que eu não vou contar, porque aí já é spoiler. Mas saibam, gente, que eu tô gostando muito da história. Eu acho que ela cresce, evolui e me instiga cada vez mais a ficar pensando, assim, sobre ela. Tenho as minhas expectativas, não de como vai terminar, mas de como ela vai se desenvolvendo ao longo desse caminho pra frente. Então, eu espero não ser decepcionada, espero que entregue aí uma coisa grandiosa. Eu acho que vai ter. Tô confiante. E eu gostei muito dessa história aqui também e recomendo pra quem quer uma coisa assim mais dark, fofinha, sentimental, é esse livro aqui. A próxima leitura que eu fiz foi de um conto nacional que se chama Turmalina Negra. É um conto nacional e eu adorei, gente. Ele é bem halloweenesco realmente e conta a história de 2 amigas ali, 2 besties. Eu não vou contar basicamente nada, mas saibam que acontece numa noite de Halloween e tem uma surpresa, e tem reviravoltas, e tem um plot twist genial e ele se passa aqui no Rio Grande do Sul. Eu achei muito legal. Eu fiz até um vlog lendo esse livro lá na rede social vizinha das dancinhas, sabe? Mostrando assim alguns detalhes da história enquanto eu lia ela no ônibus voltando pra casa. Eu acho que eu tava voltando. Eu gostei muito da escrita por causa que trouxe alguns elementos, algumas falas, algumas formas de falar que eu falo. Eu gostei muito da história, como ela foi desenvolvida, como todo o misticismo é apresentado assim também, porque isso tá muito presente na história. A questão do Halloween, uma das personagens ela é apaixonada por Halloween, isso tem muito a ver com a história também, guardem essa informação quando forem ler. E tem plot twist. Quem gosta de plot twist, lê esse conto que vocês vão gostar. Eu adorei que tem umas expressões, por exemplo, bem capaz, bah. Gostei muito mesmo desse conto, me diverti muito. Eu descobri ali pro meio do caminho, eu comecei a imaginar o que poderia ser o plot twist.
Mas ainda assim eu achei muito legal a história e o desenvolvimento. E vocês vão gostar do que tem aí. Eu acho que vocês vão gostar. Quem acompanha o canal vai gostar, confia em mim. Eu esqueci de mencionar que esse conto foi escrito por Bianca Barros. Agora vamos pro próximo. Essa próxima leitura aqui, pelo amor de Deus, Gideon a Nona, né? Eu não tenho nem o que falar, não sei nem explicar esse livro pra vocês. Tentei outras vezes, não consegui. Mas assim, marcou meu Halloween desse ano, porque esse livro aqui, meu Deus, lésbicas, necromantes no espaço, isso é o básico. Eu comecei a ler esse livro não entendendo absolutamente nada. Passou um tempo, eu fui me habituando à história, fui me habituando à escrita e ainda assim eu continuava perdidinha. Mas depois eu fui conseguindo entender melhor como que essa história funciona, como que funciona esse universo aqui criado por Tamsin Muir. Eu acho que é assim que pronuncia. O que eu posso contar sobre essa história? Basicamente é que a Gideon, ela está na nona casa, mas ela não quer estar lá. E a Gideon é uma personagem muito expressiva, tá? Ela é muito marcante, é uma protagonista muito marcante. Ela basicamente tenta fugir inúmeras vezes da nona casa e nunca dá certo. Só que resumindo assim, bem basicamente, ela... Ai, eu não consigo contar essa história sem lembrar das cenas, gente, do livro. Tem cenas muito boas de ação, ai, tem cenas muito boas aqui, sabe? Lutas, esqueletos, meu Deus, morte, cadáveres, ah! E aí nós temos a Harrow, que é uma antagonista, assim. Ela tá ali bem presente na história. E a Harrow e a Gideon vão acabar sendo convocadas por um imperador pra ir fazerem alguns testes, assim, com todas as pessoas e filhos de imperadores das casas que existem aqui nessa história. E aí a gente entende muito bem de como que é a estrutura dessas casas. Eu não vou falar muito mais sobre essa história aqui, porque eu acho que é muito interessante a gente criar a experiência. Eu fui sem saber nada, só sabia o título e o nome da protagonista, e eu não sabia nem todo o nome ainda. Mas esse livro aqui, ele mistura tantos elementos, tantas coisas, e dá certo. Pra mim, funcionou muito bem, inclusive eu tô louca pelo segundo volume. Eu acho, assim, falando pessoalmente sobre a minha experiência, que eu acabei me apegando muito nos detalhes da história, em tudo que é apresentado aqui nesse universo, na composição em si, na escrita, nos personagens e tudo que mescla a história, tudo que engata essa história num acontecimento só. Eu achei muito interessante as relações dos personagens, é tudo muito bem construído e parece que existe um grande propósito. Eu digo que parece por conta de eu ter começado o livro já sentindo isso também. Eu me envolvi muito na história, eu senti muito essa experiência, sabe? Eu li esse livro no momento certo, acho que essa é a verdade, sabe? Me preencheu essa história, me entregou exatamente tudo que eu queria ler naquele momento. Fantasia, ficção científica, um pouquinho de bom humor, umas tiradas muito divertidas. Então assim, eu me diverti muito com essa história. Mas assim, pra terminar aqui de falar sobre Gideon a Nona e resumir pra vocês, leiam, eu amei, muito bom. Indo aqui para a próxima leitura que eu fiz no mês de outubro, a gente vai falar sobre desenhos ocultos e o que eu vou te falar sobre esse livro. Eu não tava com tanta expectativa para ele, mas eu li ele assim, ó, numa sentada, de tão rápido que eu li. Eu não imaginei que fosse tão rápido. Esse livro aqui, ele tem muitas imagens dentro, então eu acho que isso acelera um pouco mais a leitura, mas a narrativa em si é bem fluida também. Esses desenhos, eles contam uma história e fazem parte, obviamente, porque o nome do livro é Desenhos Ocultos. Só que esse livro, ele me causou, assim, uma claustrofobia, uma coisa assim que, ai meu Deus, eu me apeguei na protagonista, que é a Mallory. Ela tem 21 anos e ela tá indo trabalhar de babá na casa de pessoas, assim, muito ricas. É aquela historinha, assim, que a gente já conhece, basicamente. Só que essa história aqui, ela foge um pouquinho do comum. Quem leu sabe do que eu tô falando. A Mallory, ela acabou de sair da clínica de reabilitação, então isso é algo que faz as pessoas desacreditarem muito dela, e eu me preocupei com ela o tempo todo por conta disso, sabe? Por conta do que as pessoas pensavam dela. Nessa casa, nessa família, ela vai acabar cuidando do Ted, ela vai morar lá, inclusive, pra cuidar dessa criança, e o Ted, ele faz uns desenhos muito bizarros, como, por exemplo, esse aqui que tá na capa mesmo, que foi um desenho que ele fez. E a partir desses desenhos, a gente vai entender que algo sobrenatural tá acontecendo aqui nessa história. Só que a gente não sabe muito bem o que, porque é aí que vem muita reviravolta atrás de reviravolta, muito plot twist. Eu não sei nem o que pensar do plot twist direito. Faz um tempão que eu tô tentando absorver essa história, eu não consegui, porque esse livro aqui, ele deu um nó na minha cabeça, eu achei bastante interessante várias coisas que aconteceram, como as coisas foram desenvolvidas, mas eu não consegui ainda diluir esse plot twist na minha cabeça, eu não consegui, sabe? Esse livro aqui, gente, ele é um thriller, tá? Tem suspense, tem sobrenatural, tem fantasmas, é bem esse tipo de thriller. Eu não me assustei com a história, na verdade eu fiquei mais envolvida em tentar descobrir o mistério, porque tem um mistério aqui também. Então isso foi me instigando mais, mas eu não senti medo. Se vocês gostam de thriller, eu acho que essa aqui é uma boa pedida, mas vai aí no medinho de cada pessoa. Eu acho que esse livro aqui combinou muito com o mês de outubro e eu realmente me surpreendi muito com essa história.
Agora nós vamos falar dela, que tem vídeo aqui no canal e vai estar no card pra vocês. A nossa vampira, a Carmilla. Falei muito sobre esse livro aqui no canal, nem vou me atentar tanto assim, pra não gastar tanto tempo de vídeo e falar de outras coisas. Nesse vídeo que eu gravei, eu conversei muito com vocês sobre a história, sobre o plot principal da história ali da Carmilla e sobre as minhas visões, sobre os meus pensamentos, sobre as reflexões que ele me fez ter. Nessa história aqui a gente acompanha a Carmilla, que ela é uma vampira e ela tem muitas peculiaridades, tá? Essa história aqui, pra vocês terem noção, ela foi lançada em meados de 1870. E aqui a gente encontra a narrativa através do ponto de vista da Laura, que é uma jovem que vive sua vida ali, aquelas coisas assim de visitar uma amiga uma vez na vida tá na morte, até que acontece que chega uma pessoa ali muito específica, que é a Carmilla, né? Uma vampira. E a gente vai entendendo o relacionamento das duas e como que funciona essa relação delas através do olhar da Laura contando o seu passado. É muito interessante as reflexões que esse livro me trouxe. Eu consegui, eu acho que, pensar muito nessa história e repensar, assim, várias coisas acerca da figura do vampiro, as influências, porque uma história foi influenciando outra e eu penso em Crepúsculo hoje em dia, como uma coisa foi influenciando a outra, como tudo foi se desenvolvendo e como a figura do vampiro reflete padrões das épocas respectivas em que elas foram escritas. Acho isso muito interessante de ser conversado, de ser trazido, de ser falado, porque afinal de contas quem escreveu esse livro foi um homem, o Le Fanu. Então se vocês quiserem conversar um pouquinho mais sobre Carmilla, conhecer um pouquinho mais de Carmilla, conhecer mais dessa edição aqui da editora Wish, que tá muito bonita, eu mostrei tudo lá pra vocês no vídeo, vai estar no card, vai estar na descrição também pra vocês. Vão lá conferir depois de assistirem esse vídeo, porque tá bem legal o vídeo também. E eu converso bastante com vocês sobre a minha opinião pessoal sobre a história, o que eu achei da narrativa, que me envolveu muito, aliás, tem uma atmosfera muito gótica, é umas vibes muito assim, sabe? Meu Deus, castelos e não tem luz. É exatamente isso, sabe? Uma coisa bem preto e branco mesmo. Essa é a sensação que a história me deu, uma coisa meio gótica. Só de olhar aqui pra essa capa, ela já transmite perfeitamente a sensação que a história traz. Uma coisa meio claustrofóbica, meio melancólica, e como vocês já sabem bem, eu costumo adorar isso em livro. Vamos falar sobre esse livro aqui agora, que dividiu a minha cabeça. Eu não sei o que pensar, não sei o que sentir, não sei o que dizer pra vocês sobre ele. Vários livros quando eu gosto... mas esse aqui eu não sei se eu gosto, não sei se eu... Não sei, meu Deus. Eu tô falando, gente, de Ascensão das Trevas, de C.S. Packet, que escreveu também Príncipe Cativo, que é uma trilogia que eu gosto muito. Então, assim, pra começar explicando pra vocês, eu tive uma quebra de expectativa muito grande com a história, porque eu tava pensando numa coisa mais Príncipe Cativo, e a gente tem uma coisa mais fantasia, YA 2013. O que nós temos aqui, pessoal? Vou contar pra vocês. Aqui a gente tem a guerra entre luz e trevas. Os regentes ali, que são pessoas da luz, né? Pessoas que estão ali tentando evitar que o mal chegue e que o Senhor das Trevas chegue e tome conta. E nós temos o Will, que é o nosso protagonista, que ele vai se meter aí no meio disso tudo porque ele tá sendo perseguido aí por umas pessoas que estavam atrás da mãe dele também. Mas deixa eu contar uma coisa pra vocês, gente. A magia não existe mais. Quando eu digo que esse livro deu um nó na minha cabeça, eu falo justamente da sinopse e do que acontece aqui, porque ele tem elementos bem específicos, um tanto diferentes, mas a premissa não me parece algo extremamente novo e diferente do que eu estava acostumada a ler. É por isso que eu digo pra vocês que eu não sei bem ao certo o que eu achei desse livro. Eu não posso dizer que eu não gostei completamente desse livro, porque não é verdade, eu tive ótimas horas de leitura e eu me interessei pela história. Eu comprei tudo que C.S. Packet apresenta aqui porque eu acho que a escrita da autora é algo que me prende muito, sabe? Eu me entreguei pro universo, eu me entreguei pros personagens, eu sorri muito quando alguns personagens apareciam em cena, quando se encontravam, sorri muito mesmo, porque eu já fui meio que incitada a isso antes mesmo de ler o livro. Esse é um ponto um pouco positivo e outro nem tanto, um pouco mais negativo, por isso que eu fico nesse vai e vem com esse livro, que eu não sei dizer muito bem o que eu senti com ele, mas no geral foi uma experiência muito boa de leitura. Eu acho que eu simplesmente vou aceitar que a minha experiência foi essa, não preciso nem gostar nem desgostar, gente, eu tive uma experiência linear com a história. É que o meu grande problema aqui foi que eu tive muitas quebras de expectativa ao longo da história, e eu nem tô falando aqui dos plot twists que a história tem, eu falo mesmo assim, de achar que era uma coisa, aí daqui a pouco não era, aí daqui a pouco é outra coisa, aí alguém me disse que era isso, aí não era, aí é outra coisa, ai, me perdi horrores. Eu me deixei levar demais por informações de fora, me deixei levar demais por informações que eu pensei que fosse ser, sabe? Criei as minhas expectativas, mas eu acho que o que eu falei aqui resumiu bem, sabe? Eu gostei de alguns pontos, outros nem tanto, algumas partes me encantaram muito, outras nem tanto,
Alguns momentos me decepcionei, alguns momentos me espantei positivamente. Eu tô pra dizer pra vocês que eu acho que o que me manteve, assim, na linha, me manteve interessada foi a escrita. Porque aí, assim, elevou um patamar. Então, de repente, eu vou pegar esse livro aí em outro momento de novo pra reler numa outra hora e dar continuidade aí se eu sentir vontade. Nós vamos falar agora de Heartstaker, de Victoria Mendes, ou Vitória Mendes. Esse livro tem vampiros também, tá? Eu tava numa vibe muito vampiresca, muito vampirinha. Vocês vão ver que eu tava nessa vibe mesmo. Aqui nós temos nada mais nada menos que uma vampira e uma caçadora no mesmo lugar. A nossa caçadora, a Kimberly, ela é contratada pra ir sequestrar, assim, né? Pra pegar lá a vampira, que é a Eleanor Belmont. Acho que é esse o nome dela, se não me engano. A gente já começa a história acompanhando essa parte aí acontecendo. Só que aí, a galera que vai pagar a Kimberly, a nossa caçadora, não tá com a grana. E o que a Kimberly vai ter que fazer, gente? O que é mais conveniente, obviamente. Levar a Eleanor pro apartamento dela e deixar ela presa lá. Entre os muitos cenários do que poderia acontecer aqui, qual que vocês imaginam que vai acontecer? Alguém, por favor, me fala, me conta aqui nos comentários o que tu acha. Eu adorei essa história, botei muita expectativa, não me decepcionei. A escrita é muito boa, as personagens funcionam muito bem juntas. O carisma, as falas, meu Deus, os acontecimentos, o desenvolvimento, gente, muito legal. Me diverti muito nessa história. Eu queria ter gravado o vlog lendo esse livro aqui pra vocês no canal, mas eu não consegui porque eu me enrolei nas minhas leituras, me enrolei nos meus vídeos, mas tô aqui finalmente dando espaço que Heartstaker merece aqui nesse canal, porque marcou muito meu Halloween também, eu adorei a história. Aquela capa, gente, é perfeita, perfeita. A dinâmica dos personagens, as personagens, o cenário, é um clichê, de certa forma, que não é tão clichê. Leiam, gente. Eu tenho certeza que vocês vão gostar muito e digam por aí que fui eu que recomendei. Agora, finalmente, a gente chegou na nossa última leitura que eu fiz em outubro, que é O Corpo na Cozinha, de Vanessa Freitas. Tu curte slasher? Esse livro aqui é pra ti, então. Aqui a gente tem literalmente uma festa acontecendo, assim, aquela premissa que a gente já conhece muito que bem. E do nada, um corpo aparece na cozinha e a nossa protagonista acaba encontrando. Daqui a pouco ela vai chamar alguém pra pedir ajuda, pedir socorro, pra saber o que tá acontecendo, que ela tá desesperada. E ela volta lá e o corpo não tá mais lá. E aí, o que a gente faz agora? Esse foi um outro conto que eu me diverti muito lendo e eu gosto muito de slasher, então funcionou muito bem pra mim. Eu já fui com a expectativa de gostar, assim, de uma coisa mais slasher, mais terrorzinho. Eu esperava uma festa, realmente. Tive a festa porque a capa ali, fantasias e tals. Muito divertido, gente, eu adorei essa história, eu me envolvi muito com a trama, me envolvi com os mistérios e tem todas algumas referências à cultura pop, assim, algumas referências que dá pra pegar aí ao longo da história, realmente. Eu, pelo menos, peguei algumas referências, pode ser voz da minha cabeça, mas eu peguei. É muito difícil não gostar de livros e filmes também que tenham slasher, e aqui não me decepcionou nem um pouquinho, gente, eu adorei essa história também. Agora a gente encerra as leituras de outubro e vamos lá para as leituras de novembro, que são bem pouquinhas, eu vou falar aqui para vocês brevemente. Vamos começar conversando então sobre a primeira leitura que eu fiz no mês de novembro, que é Um Ano Solitário, de Alice Oseman, que eu comprei na Feira do Livro de Porto Alegre, e tem vídeo aqui no canal para vocês, vai estar no card. Assim, pessoal, a Alice Oseman sempre me coloca sentadinha, bonitinha, para pensar no que ela escreve. Aqui não foi diferente, só que isso ultrapassou um pouco as páginas. Não que nas outras vezes não ultrapasse também, porque eu trago muito dos livros dela pra minha vida e mesmo que eu já tenha passado a fase em que os personagens estão, aqui foi isso também. Mas eu acho que eu comecei a refletir que eu não tava muito adepta da leitura no momento que eu tava lendo as histórias. Tanto que eu achei que eu ia ler horrores em novembro, gente, eu me decepcionei muito, que eu só li esse e mais 3 histórias, 3 contos bem curtinhos ainda, e eu não consegui ler mais nada. Eu simplesmente não tava avançando em nada, eu larguei de mão e me dói muito fazer isso, sabe? Me dói mesmo. Aqui eu vou dar um relato, assim, que eu espero que vocês consigam compreender, tá? Que é algo bem pessoal e do período que eu tava vivendo. Eu sempre amo os livros de Alice Oseman e, infelizmente, gente, esse aqui foi o que eu menos gostei de autoria de Alice até agora, tá? Sendo bem sincera, me dói dizer isso, mas foi. E o que mais me doeu foi que eu achei que esse aqui ia ser o que eu mais ia me conectar. Só que essa história, ela me criou um vazio tão grande que foi além das páginas, eu não conseguia sentir vontade de ler mais nada. Me deu meio que uma ressaquinha, assim. E eu me senti tão triste por não estar gostando tanto do livro, em especial também porque o Nick e o Charlie de Heartstopper aparecem aqui também, e são personagens da história.
Tem a trama deles aqui também, de certa forma, aparecendo ali. E aqui a gente acompanha a história da irmã do Charlie, a Victoria, que é uma personagem que eu gosto muito. E no fim das contas, eu não sei dizer por que eu me senti assim, tão distante desse livro, apesar de eu ter achado que eu fosse estar tão perto dele. Me decepcionei bastante com isso, mas eu não acho que a história seja ruim nem nada, eu só acho que eu não tava num momento, eu tava num momento que eu achei que iria ser perfeito pra mim, e não foi. Então, assim, me decepcionei um pouco com isso, mas eu acho que a história em si é pra ser assim, ela é pra ser melancólica, mas justamente por ela ser assim que ela me deixou desse jeito, que eu fiquei, assim, meio indecisa, meio pra baixo. Não sei explicar muito bem pra vocês, espero que vocês não entendam errado, mas infelizmente eu não consegui me conectar com a história do jeito que eu achei que eu ia, assim como aconteceu comigo em Rádio Silêncio, por exemplo, gente, tô bem assim... Ai, não sei explicar pra vocês direito, desculpa, não vou conseguir explicar o que eu tô sentindo com esse livro aqui. Ele me fez refletir muito, me fez pensar muito sobre o que eu leio, sobre o que eu não leio, sobre o que eu deixo de ler, o que eu gosto de ler, enfim. Não vou deixar esse pensamento, né, ocupar minha cabeça por completo, mas eu tô refletindo bastante por conta dessa história aqui, então eu não sei, gente. O meu sentimento com esse livro é não sei. Só de ler essa frase aqui atrás eu achei que eu ia me conectar super. E não foi nada do que eu esperei. Pra terminar esse vídeo, que ele deve estar enorme, eu cansei já. Eu vou falar pra vocês sobre as 3 últimas leituras do mês de novembro, que esses 3 livros eu li num vlog de nacionais que já deixei aí pra vocês no card e na descrição. O primeiro deles se chama Que a Melhor Mordida Vença, de Dan Rodrigues, onde nós temos um Rivals to Lovers, um Enemies to Lovers ali basicamente, entre as protagonistas, que são vampiras e trans. Ai, gente, esse livro aqui me enlouqueceu, sabe? Se passa dentro da escola e tem toda uma competição ali. Tem uma situação meio bizarra que acontece ali no meio também, porque elas sabem que são vampiras. Gente, é uma loucura esse livro. Eu falei pra vocês que eu tava na vibe de ler vampiras, né? Pois é. Esse eu li, eu adorei, amei, tem muita representatividade na história. Eu falei muito mais sobre esse livro no vlog, vou falar brevemente aqui pra vocês que eu amei as 3 histórias, tá? As 3 conversaram muito comigo, eu acertei muito nesse vídeo, eu fiz um especial de só nacionais, lendo só nacionais, e tá aí no vídeo pra vocês conferirem. Que a Melhor Mordida Vença, eu já amo esse título, mas a história, gente, é uma maravilha. Tem referências a PLL, tem referências a várias coisas da cultura pop, é maravilhoso. A dinâmica das personagens, como elas são rivais, apesar de elas não quererem ser rivais por causa de uma rixa de família que vem de antigamente, gente, uma loucura. Leiam, sério, leiam. A próxima história se passa meio que numa Comic Con ali, com a nossa escritora, que se chama Entre Livros e Fios Dourados. Esse livro foi escrito por Loline Hunters, não sei se é assim que pronuncia. Nessa história nós temos Lola, que é a nossa não garota protagonista da história e escritora. Ela tá indo como uma convidada pra Bienal de Aete. Só que olha só, ela não mora ali, foi pra lá, não reservou nenhum lugar e não tem onde ficar porque tá tudo lotado. Só que aí ela acaba sendo meio que levada até uma biblioteca, meio que algo chama ela pra lá, e ela conhece a Natália, que é uma elfa e que não gosta muito da Lola, não. Mas aí que mora a grande sacada do livro. A Natália vai acolher na casa dela a Lola. Muito mais além disso nessa história, a gente tem ali as bibliotecas, a gente tem a magia, a gente tem a estrutura de Aete, como tudo funciona. A gente fala aqui muito também sobre a ansiedade social e algumas outras pautas muito interessantes também que a história carrega. Não vou contar mais nada porque eu falo muito mais sobre isso lá no vídeo também. Corram pra assistir. E agora, gente, o último livro que eu vou falar aqui pra vocês, a última história que eu li. Que essa foi uma história que me pegou muito já desde o início, que é A Rainha Fantasma, de Ana Maria Mello. Aqui a gente encontra a história da Selene, que ela morreu e acabou indo pro além depois, que seria basicamente a vida após a morte ali no universo que ela vive. Só que Selene deixou algumas questões muito importantes pra trás, e ela vai acabar, de certa forma, descobrindo isso enquanto ela tá presa por mais de 300 anos. Esse livro aqui, ele conversa muito sobre a morte, sobre entes queridos, e isso é uma coisa que me pega bastante também. É muito linda essa história, eu adorei. Eu acertei muito nessas 3 escolhas, e apesar de eu ter lido poucos livros em novembro, esses 3 livros foram incríveis, eu adorei e me conectei muito com as histórias, e tô muito feliz de estar aqui pra recomendá-las pra vocês novamente. Esses aí, então, são os livros que eu li em novembro, gente. Não deixem de conferir lá no vídeo que eu falei um pouquinho mais sobre eles. E é isso aí. Acho que é esse o nosso vídeo de hoje, então, pessoal. Espero muito que vocês tenham gostado. Muito obrigada por terem assistido o vídeo. Espero mesmo que vocês tenham gostado. Comentem, deixem o like, que isso é muito importante. Se inscrevam no canal. E a gente se vê, então, num próximo vídeo do CriaLT. Tchau, tchau.